Sejam bem-vindos ao Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre todos os assuntos do universo da jardinagem. E para esclarecer dúvidas e demais temas relacionados ao assunto, eu vou receber aqui o Lucas Oia, que é coordenador técnico da linha de fertilizantes Ouro Garden. Tudo bem, Lucas? Tudo, Letícia. Lucas, fala um pouquinho aí de você, conta aí para o pessoal um pouco mais sobre quem é o Lucas. Bom, como já falado, meu nome é Lucas Oia, sou coordenador técnico de fertilizantes da linha Ouro Garden da Inset Max. E a minha formação, eu sou técnico em agropecuária, me formei em 99. Depois eu fiz biologia, com foco maior em botânica, formando em 2004. Hoje estou me especializando em solos e nutrição de plantas pela Exalc em Piracicaba. Já tenho aí 18 anos praticamente, desde os 17, trabalhando com jardinagem, paisagismo, cultivo de plantas em geral. Já dei treinamento, cursos na área de jardinagem e paisagismo. E hoje trabalho com a parte de fertilizantes com a linha Ouro Garden. Bacana, Lucas. Então, assim, uma super bagagem para a gente tirar todas as dúvidas, inclusive aquelas dúvidas sobre por que as nossas plantinhas sempre morrem, né? Que é um questionamento, eu acho que todo mundo tem, né? Resolvi que eu quero cultivar, mas não faço ideia do que fazer, né? O que você me fala? A gente pode começar pensando nas ferramentas para a gente trabalhar. Então, é importante ter um kit básico, não precisa de nada profissional, já que é amador, né? Então, eu posso pensar aí numa tesourinha de poda de ponta fina, posso pensar numa colher de jardinagem para manipular o substrato, né? Mexer com terra, com substrato, mexer nos vasos. Um canivete, um estilete, já é um começo. E, de preferência, aí, ter uma luva, porque é importante para evitar a gente se machucar. Certo, Lucas. Você aí comentou, né, a respeito de substratos, né? Explica para a gente um pouquinho mais do que são esses substratos, né? Os tipos, né, de uma maneira aí geral, né, para a galera entender. O universo do substrato hoje está bem grande, né? Evoluiu muito a jardinagem nos últimos anos. Então, a gente tem vários produtos que compõem esse substrato. O que é o substrato? É o solo que eu vou usar para fazer o plantio do que eu for cultivar. Né? Então, para compor o substrato, eu posso comprar ele pronto, né? Antes de mais nada. Existem já N empresas que produzem o substrato, você compra pronto e já usa. Eu, pessoalmente, gosto muito de formular o substrato para as minhas plantas. Uhum. Então, a gente pode usar casca de pinos, esfagno, eu posso usar humus de minhoca, esterco de vaca, que é um adubo junto, né? Terra preta, tem vermiculita, perlita, areia grossa, areia fina. Né? Então, é uma série de carvão vegetal, ou posso estar integrando na minha mistura. Então, hoje a gente tem um universo bem grande para compor essas misturas. Certo, Lucas. O substrato, ele tem alguma função nutricional? Você até falou do adubo, né? Mas ele tem alguma função nutricional de uma maneira geral? Ou ele só serve mesmo para fazer uma drenagem no solo, né? Para fixar a planta, enfim? Vai depender do que você está utilizando ali para compor esse substrato. Né? Por exemplo, a areia ela não vai me trazer nada ali de nutricional. Né? Mas a terra preta, a casca de pinos, como é que chama? Casca de coco, né? O pessoal chama de chips de coco. Uhum. Né? Eu posso estar colocando aí também, e esses materiais orgânicos que compõem o substrato, conforme ele vai se decompondo, ele fornece nutrientes para a planta também. Tá? Então, sim, o substrato pode fornecer nutrientes, não é a função principal, a função principal, mas ele pode fornecer sim. Entendi, Lucas. E aí, com relação ao solo, né, ao preparo do solo, você já falou do substrato, mas o que mais eu tenho que me atentar, né, quanto à terra em si? Né? A gente faz essa mistura da terra com o substrato, ou o próprio substrato já pode ser a terra mesmo? O que você me fala com relação ao solo mesmo, a terra, né? Então, vamos lá. Vamos pensar que a terra ela é um substrato. Ela já é um substrato. Já é um substrato. O substrato o que é? É a estrutura que eu vou utilizar, né, para fazer o plantio. Uhum. Então, pode ser a terra, como pode ser tudo aquilo que a gente já falou. Entendi. Construído, né, formulado para o plantio. Quando a gente fala de preparo de solo, vai depender, se eu estiver falando de vaso, se eu estiver falando de jardim, né, da área externa. Mesmo jardins no chão, internamente, são montagens diferentes. Né? Vamos pensar assim, se eu for trabalhar com jardim, eu tenho que pensar em fazer a correção do pH do solo, com a aplicação de calcário,
A composição de matéria orgânica, eu posso estar colocando em humus de minhoca, esterco de vaca, posso colocar um substrato já formulado, em alguns casos a gente acrescenta areia. Então, vai depender do meu objetivo, que tipo de plantas que eu vou estar cultivando nesse jardim, e para o vaso não é diferente, né? A única coisa é que é uma escala menor. Tá? Seria por esse lado que a gente tem que analisar aí a montagem do solo, o preparo do solo. Então, a gente já falou do uso das ferramentas, o tipo delas, que não precisa ser um super kit. E a gente também falou da importância do preparo do solo, do substrato. E com relação à escolha das plantas, Lucas, por que é importante a gente conhecer um pouquinho das plantas, dos tipos das plantas, né? O que isso interfere? Bom, é importante eu escolher o tipo de planta de acordo com o ambiente, região que eu moro, para garantir uma sobrevida, né? Garantir a vida dessa planta. Vamos pensar o seguinte, se a gente pegar o nosso planeta, né, e dividir a questão de hemisfério norte, sul, trópicos, o que acontece? Se eu tenho uma planta de clima muito frio, né, dificilmente ela vai ter uma vida tranquila no nosso país, né, no Brasil. Por exemplo, tulipa é uma planta, uma flor muito bonita, mas de clima extremamente frio. Né? Para a gente manter ela, por exemplo, em Ribeirão Preto, é muito difícil fazer isso. Né? A não ser que eu tenha uma câmara fria e mantenha ela lá dentro. Qual a temperatura ideal para essa flor? Olha, a temperatura dela média é 22 graus, mais ou menos. Ela gosta de um clima bem ameno, não precisa, também não é muito frio, porque senão ela entra em dormência, não desenvolve. Mas é uma temperatura média de 22 graus, 24 graus. Eu acho que é a temperatura dos sonhos de todo mundo. Bem por aí. Porque ninguém merece Ribeirão Preto, calor do cão. Mas vamos lá. E qual que é a diferença, Lucas, entre adubo e fertilizante? Eu andei conversando aí com algumas pessoas e a gente não, e incluindo eu também, não sei qual que é a diferença, se tem diferença, enfim. O que você me fala? As pessoas têm uma visão de que adubo é aquilo que é orgânico, então esterco de vaca, esterco de galinha, humus, terra vegetal, né? Seria isso, o adubo. E o fertilizante é aquele de origem mineral, né? Fósforo, potássio, nitrogênio. E não, fertilizantes e adubos são sinônimos, né? São palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa. Tá? Então, indifere o termo que você usa, vai designar tanto aquilo que é orgânico, mineral, organomineral. O termo são diferentes para falar da mesma coisa. Só uma palavra chique, né? Uma palavra mais chique, mais técnica. Ô, Lucas, e me fala uma coisa. Quanto mais fertilizante na planta, melhor? Não, negativo. Negativo. Tá? Eu uso muito essa analogia quando eu vou dar treinamento para os nossos clientes, né? Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa está habituada a comer 400 gramas de comida na refeição, né? Se eu colocar 600, ela vai comer? Se eu colocar 700, ela vai comer? Não, vai haver um desperdício, né? Isso vai estragar, vai se perder. Para o fertilizante é a mesma coisa, né? E vou mais longe. Eu como 400, mas eu ponho 600 no prato e eu forço comer esses 600, eu vou passar mal depois. Para a planta não é diferente, né? Ela vai aproveitar aquilo que é interessante para ela e o excesso vai se perder ou eu vou ter uma saturação, levando a salinização do solo, prejudicando a planta futuramente no seu desenvolvimento. Então, eu tenho que pensar em fornecer para ela aquilo que é importante, aquilo que é necessário, respeitando sempre as orientações da embalagem do produto. Certo. E o que seria a salinização do solo? É quando eu tenho uma saturação dos sais, né? Os nutrientes que a gente utiliza para a composição do fertilizante, ele começa a ficar, não é reservado, mas ele começa a ficar no solo e isso vai prejudicando a composição dessa estrutura. E isso leva à salinização, prejudicando o desenvolvimento da planta depois. É a reserva de fertilizante no solo em excesso, né? Entendi. E a gente consegue ver por exemplo, essa salinização a olho nu ou não? Não. Não consegue? Não. Teria que fazer uma análise de solo, a não ser que esteja assim, bem crítica a situação. Coisa absurda. Mas normalmente a gente não percebe. Uhum. Entendi. Lucas, existe uma frequência ideal, uma fórmula ideal? Fórmula eu não digo, né, porque isso não existe, mas uma frequência ideal de rega, de uma maneira geral, de todas as plantas, ou cada planta tem sua particularidade, excluindo, claro, cactos e suculentas, que a gente sabe que são plantas mais resistentes, né? E o que você me fala?
Então, foi legal você colocar a respeito de fórmula, porque o pessoal pergunta, mas qual é a frequência? Realmente não existe uma fórmula, né? Por quê? As características do Rio Grande do Sul são totalmente diferentes das características do Rio Grande do Norte, né? Então, não tem como eu fixar uma frequência de rega. Vai depender das condições ambientais em que a planta se encontra. Então, vamos pensar assim, a melhor forma de analisar a frequência de rega é utilizar o dedômetro, né? O que é o dedômetro? É você pegar e enfiar o dedo na terra, se ele sai limpo, eu preciso fazer a rega. Se ele sair sujo, é porque o solo já tem água suficiente, eu não preciso regar de novo. Tá? É lógico que a gente, como eu acabei de falar, prestar atenção também nas características da planta, né? Um cacto suculenta, né? Até mesmo plantas, né, que vivem em ambiente desértico, né? Se eu colocar água hoje e daqui a 7 dias eu for lá olhar, né, e enfiar o dedo na terra, é bem provável que meu dedo saia limpo, mas eu não preciso ainda colocar água para ela, né? Vamos, por exemplo, aí os cactos, eu posso pensar num intervalo médio de 15, 20 dias, né? Mas prestar atenção nisso, né? Se você está extrapolando a quantidade de água para esse tipo de planta. Agora, de uma forma geral, o dedômetro já me resolve. O dedo saiu limpo, eu preciso regar a minha planta. Então, quer dizer que quando eu vejo uma suculenta com aquele aspecto como se fosse verdura cozida, quer dizer que eu coloquei muita água nela? Não, é o contrário. Se ela tiver meio murcha, meio enrugada, significa que está faltando água para ela. Tá? É até legal você puxar isso, porque assim, a planta fala com a gente. A gente só precisa entender a língua dela, né? Até mesmo condições de luminosidade, tudo, a planta já me diz o que ela gosta, se a gente souber observar isso. Mas respondendo a essa questão de água, então assim, geralmente folhas murchas, enrugadas, significa falta de água. Então eu preciso estar fazendo essa rega, essa complementação de água. E é até bacana isso, porque assim, é melhor a gente pecar pela falta de água, que é muito mais fácil recuperar a planta do que eu pecar pelo excesso. Porque quando eu peco pelo excesso, a chance de eu apodrecer a raiz, levar ao desenvolvimento de fungos e eu perder essa planta é muito maior do que eu perder ela por falta de água. Entendi. Lucas, você falou de uma possível decorrência de fungos devido ao excesso de água. Existe algum tipo de prevenção? Né? A gente já falou do uso excessivo de água, mas existe algum outro tipo, algumas outras medidas preventivas para se evitar um fungo ou uma praga, ou não tem jeito? No caso do fungo, eu não digo, mas no caso das pragas, não tem jeito, as pragas vão aparecer e aí é fazer o combate. Bom, é assim, a planta é um organismo vivo. Então, se a gente prestar atenção nas características ambientais, naquilo que a planta gosta, se eu mantiver essa situação favorável para ela, a chance de ela ficar doente, ou seja, pegar uma praga ou ter um ataque de fungos, bactérias, enfim, é menor. Não que seja impossível. Então, vamos pensar assim, se eu me alimento bem, se eu tomo sol, se eu descanso, a chance de eu de ter algum problema é muito menor. Para a planta não é diferente. Tá? Ela está imune? Não. O ambiente, as regiões também favorecem o surgimento de pragas. Então, se tem uma frequência naquele ambiente, a chance de aparecer é maior. O que eu posso fazer para prevenir? A gente pode usar algumas técnicas, utilizando, por exemplo, óleo de nim, óleo de andiroba, né, calda de fumo, que são alguns produtos preventivos de baixa toxicidade, às vezes nenhuma toxicidade, que funcionam como repelente de pragas. Tá? Então, é uma forma de eu evitar que o problema surja. A frequência de aplicação desses produtos, desses repelentes, né, vai depender, de novo, da região. Tem regiões que são muito mais propensas ao surgimento de pragas, tem outras que não. Então, é uma região menos propensa, eu aplico com menos frequência. Se é uma que existe maior probabilidade, eu vou aplicar com mais frequência esses preventivos. Mas é possível, sim. Ô Lucas, e quais os tipos de pragas e doenças mais comuns, né, nas plantas? Bom, os tipos mais comuns de pragas, pensando em jardim, a gente está falando de formiga, estou falando de cochonilha, pulgão, lagartas, ácaros, são as pragas mais recorrentes que a gente vai encontrar num jardim. Tá? Pensando em doenças, as doenças fúngicas são bastante comuns, né?
Agora, as doenças causadas por bactérias e vírus é mais difícil, até mesmo a identificação é um pouco mais complicada, né? Mas são menos frequentes. Agora, a fúngica é mais comum. Aí a gente tem antracnose, tem ferrugem, podridão mole, aí são algumas doenças que aparecem com um pouco mais de frequência. Lucas, confesso que eu não sabia da possibilidade de uma doença bacteriana. Você pode citar alguns exemplos que são mais raros, mas para o pessoal saber? Assim, a gente está mais acostumado com elas em plantas de produção agrícola, né? Então, no jardim, não que não aconteça. A gente acaba usando os nomes técnicos, então os nomes populares, a gente não tem nome popular para a doença. Né? E a gente geralmente designa aí pela presença do agente causador. Então, são os nomes científicos que a gente tem e tudo. Realmente, doença bacteriana é mais difícil a gente conseguir identificar. E aí, com a análise de solo, é possível fazer esse diagnóstico? Na verdade, com análise foliar. Da própria planta. Né? Quando a gente faz análise de solo, é mais para verificar aí questão de pH e disponibilidade de nutriente no solo. E o que seria o pH? Qual que é a importância do pH, Lucas? O pH, né, o potencial de hidrogênio no solo, é uma tabelinha é uma escala que vai de 0 a 14, onde 7 é neutro, 0 extremamente ácido, 14 extremamente alcalino. Aula de química, viu, gente? Né? Qual a importância do pH? O pH é ele quem vai ditar a disponibilidade do nutriente para a planta. A faixa, vamos dizer assim, é a faixa em que as plantas melhor se desenvolvem, né, varia aí entre 4,5, 5 até uns 6,5. Tá? Então, estando acima disso ou abaixo disso, é prejudicial para a planta porque eu inviabilizo a absorção de nutrientes, podendo levar aí à morte da planta, crescimento deficiente. Então, eu preciso pensar nessa questão do pH. A melhor forma de fazer a correção é a aplicação de calcário. A gente tem 3 tipos, o calcário dolomítico, o magnesiano e o calcítico, onde o dolomítico seria o mais interessante. É lógico, quem vai determinar isso é a análise de solo, mas o dolomítico é mais interessante porque ele tem magnésio e cálcio na sua composição, uma forma bem equilibrada, enquanto o calcítico tem mais cálcio e o magnesiano mais magnésio. E, Lucas, ainda falando de doenças, e quando a folha fica amarela, o que pode ser? Eu conversei com um amigo e ele relatou que as folhas das orquídeas dele estão ficando amareladas. O que pode ser? Olha, quando o pessoal manda foto pra gente, só a foto, né, a gente especula. Não, pode ser isso, pode ser aquilo, é difícil a gente bater o martelo. A não ser quando a gente tem bastante experiência naquele grupo de plantas, é mais fácil eu já falar, é isso e pronto. Agora, com o meu universo mesmo, ele é mais geral, né? O que pode ser, por exemplo, um amarelamento? Pode ser senescência, que é envelhecimento da folha, né? Então, normal. É lógico, se eu tenho todas as folhas ficando assim, ou um grande número ficando assim, com certeza não é envelhecimento, né? Se é um amarelamento de uma forma homogênea na folha, né, por inteiro, provavelmente pode ser falta de nitrogênio, né? A gente chama de clorose, pode ser nitrogênio. Mas tem algumas doenças que levam a esse problema. Então, eu analiso o cenário em cima daquilo que a gente falou agora, para tentar entender o que pode ser. Tá? Muitas vezes não faz muita diferença identificar qual é a doença, né? Sabendo se é fungo ou bactéria, eu vou agir aplicando o remédio para resolver o problema. Agora, qual bactéria, qual fungo, muitas vezes não faz tanta diferença assim. Ô Lucas, e existe uma possibilidade de eu montar um jardim onde há revestimentos, piso, cimento, ou eu teria que simplesmente eliminar essa estrutura, colocar a terra para montar o jardim, né? Tem como fazer esse misto ou não? Super possível, né? Vai depender, lógico, do que eu vou querer plantar ali. Então, assim, isso vai definir qual a camada de terra que eu vou colocar sobre aquele revestimento. Eu posso trabalhar também com jardim de vasos, né? Eu posso fazer uma composição paisagística ali utilizando vasos, bacias, vasos, grandes, pequenos, largos, em formato de cone, quadrado, redondo, enfim, utilizando aí a imaginação e as regras de harmonia, né, para fazer essa composição, mas é super possível, sim. Ô Lucas, e você falou de vaso, existe um tipo ideal para cada tipo de planta? De repente, um vaso de argila, de barro é mais indicado para orquídea, ou um vaso de plástico serve para todo mundo? O que você me fala?
O que vai definir bastante as questões de ambiente também, né? Se é uma região bastante quente, eu prefiro utilizar vasos que refresquem a raiz. Então, por exemplo, vasos de argila, vasos cerâmicos seriam a melhor opção, né? Hoje em dia está cada vez mais crescente, né, a utilização de vasos de polietileno, que são aqueles vasos plásticos, mas com outro acabamento fino, que você olha, você jura que ele é um vaso cerâmico, é um vaso de cimento. É verdade, engana super. Engana bastante, né? Então, assim, evoluiu muito as técnicas de confecção desses vasos, tá? E muitos deles também têm a tecnologias para regulação térmica, tá? Então, eu, pessoalmente, para, por exemplo, orquídeas, gosto muito de vasos de cerâmica, vasos de barro. Eu dou preferência para esses vasos do que o vaso plástico. Respira melhor a raiz, eu controlo melhor a questão de umidade, né? Então, eu acabo preferindo esses vasos. Os vasos plásticos, eles são práticos, leves, né? Então, o que vai definir muito disso é a questão de custo, a questão de qual planta que eu vou estar utilizando. A gente tem um universo gigantesco de plantas, né? O ambiente que eu vou estar utilizando, frequência de rega, tudo isso aí vai interferir na minha escolha, tá? Por exemplo, vamos supor, eu vou montar um vaso para esse ambiente, né? Para essa sala aqui. Eu não vou tirar ela do lugar com frequência. Tudo bem, então posso ser um vaso de cimento que não tem problema, né? Agora não, eu vou estar sempre mexendo com esse vaso, deslocando ele. Eu preciso pensar num vaso mais leve. Então, o uso que você vai dar, são vários fatores que vão interferir aí na escolha do vaso. Mas falar que existe, assim, um mais correto, não. É mais a questão de você definir o uso daquela planta e do espaço. E das necessidades também, né? Se atentar a cada necessidade. Sim. Ô, Lucas, você deu exemplo do uso de vasos no ambiente interno, citando aqui o nosso estúdio. E, assim, como montar um jardim de inverno? Eu devo seguir a mesma regra para um jardim de sacada, por exemplo, ou tem diferença? As regras de montagem de um jardim, ela vai ser igual, independente se é para o ambiente externo ou ambiente interno. O que vai mudar é a escolha da planta. E é lógico, a gente falou de revestimento. Se não tem revestimento naquele local que eu vou fazer, tranquilo, é terra mesmo, perfeito, eu posso colocar plantas maiores, que enraizam mais profundamente, sem problema nenhum, né? Mas o principal fator é definir as plantas que eu vou utilizar nesses ambientes. Esse jardim de inverno, ele vai receber muita luminosidade, pouca luminosidade, mais ou menos? É isso que vai definir o que eu vou colocar. Porque o pessoal fala, jardim de inverno tem que ser planta de sombra ou meia sombra. Depende, né? Se é um jardim que eu consigo pegar mais de 6 horas por dia de sol, eu já consigo colocar plantas de sol pleno, né? Então, é muito relativo. Normalmente, a gente utiliza mais plantas de sombra e meia sombra. Mas o que vai definir isso é a luminosidade que vai pegar nesse ambiente. E você pode dar um exemplo para a gente o que seria uma planta de sombra, meia sombra, de sol? O que você me fala? Como a gente falou ali atrás sobre rega, né, a planta ela me dá dicas de que tipo de ambiente que ela gosta. Então, normalmente, plantas de sol pleno têm folhas menores, né, são folhas mais tenras, então mais molinhas, né, de um verde menos intenso, tá? Podem ser folhas mais finas, então isso indica. Por quê? A folha é aquilo que faz a fotossíntese, né? E é uma das principais atividades, se não a principal atividade que mantém a planta viva. Então, se eu tenho uma planta, vamos lá, saindo do planta de sol, para a gente entender a questão da planta de sombra, geralmente planta de sombra ou meia sombra são folhas mais largas, mais grossas. Por quê? Se ela é mais larga, se ela é maior, eu tenho maior superfície de absorção de luz, né? Como ela está na sombra, ela precisa captar o máximo possível de luz. Então, ela tem uma folha maior, tá? Agora, pensando em alguns exemplos aí. Por exemplo, o pacová, né? É uma planta de sombra, meia sombra. Folhas largas, grossas, com uma cera revestindo, né? Eu posso pensar num lírio da paz, que é uma planta de meia sombra. Ela tem uma folha mais fina, comparado ao pacová, mas são folhas mais largas, né? Agora, uma planta de sol pleno. E a gente tem uma infinidade, né? A gente tem lírio, eu tenho as margaridinhas, a gente pode citar aí antúrio não, que antúrio é meia sombra.
né? Moreia, tá? De árvore, jasmim manga. Então, são algumas plantas aí de sol pleno. Então, quer dizer que, por exemplo, o caso das margaridinhas, né, que são plantas de sol pleno, eu poderia simplesmente fazer um vaso pendurado, um arranjo pendurado para colocar no sol direto. E quais outras plantas, você já citou o exemplo, mas para fazer esse arranjo de vaso pendurado, o que você indicaria para a pessoa, né? E para mim também, que eu estou bem interessada em fazer isso, o que você me indica para fazer esse arranjo pendurado? Então, para fazer alguns arranjos pendurados, se for no sol, a gente tem aí flor de maio, né? É uma opção interessante. Tá? Eu tenho hoje uma variedade de primavera, que eu posso estar cultivando em vaso para virar pendente. Tem dipladênia, né? Que também é uma outra planta pendente. Pensando em ambientes de sombra, meia sombra, eu posso aí usar samambaias, avencas, rendas, né? Que são plantas que podem pender, né? São algumas opções aí para a gente utilizar. De sol ainda, meia sombra, eu tenho batom, eu tenho... Nossa, é um número que a gente pode passar extenso, o dia falando. Pode ficar a tarde inteira aqui que ainda não vai preencher a listinha. Isso. Ainda, ó, pensando em flor, gerânio para ambientes de meia sombra, para sol. Né? Ela gosta, na verdade, de mais de questão de umidade que a gente fala. Mas ela é uma planta de sol para meia sombra. Né? Certo. Lucas, e para quem quer ter árvore frutífera em vaso, dá? Dá sim. A gente tem uma infinidade de plantas aí, de frutíferas, que é possível cultivar em vaso. Pessoal, eu acabo brincando assim, tem gente que faz bonsai de abacate. Jura? Sim. Né? Por que eu não posso ter frutíferas em vaso? É lógico, tem algumas plantas que, para a gente fazer isso, se é uma planta de porte grande, como eu falei, o abacateiro, o que vai me garantir a sobrevivência dela no vaso é questão de poda. É uma poda muito mais frequente, às vezes tem que desenvasar, podar a raiz para manter ela dentro daquele espaço. Então, eu estaria confinando essa planta, pensar assim, estaria confinando essa planta no vaso. Eu não gosto muito porque o trabalho é excessivo, mas a gente pode pensar em frutíferas de menor porte, né? A gente tem aí algumas espécies de jabuticaba que é possível cultivar. Eu tenho pitanga, cerola, laranja quincã, amora, mirtilo. Vixe, é uma infinidade de... A gente tem algumas plantas aí que é possível cultivar, sim, sem problema nenhum. Laranja, limão, né? Carambola. Então, a gente tem um grupo de plantas aí que é possível, sim, sem problema nenhum. Ainda mais são plantas de porte menor. Chegam aí a uns 3, 4 metros de altura. Tá? Vou precisar fazer a poda de qualquer forma. O ideal é que você tenha um vaso com tamanho que comporte ela. Também não adianta eu querer colocar uma jabuticabeira num vaso com 50 centímetros de boca. Né? Eu tenho que pensar em uns 70 centímetros de boca, 80 centímetros de boca, para o melhor desenvolvimento da planta. Então, eu já tenho que escolher esse vaso desde o início. Mesmo que a muda esteja pequena, eu já tenho que escolher esse vaso grande para ela poder se desenvolver. Eu não tenho que ficar fazendo o reenvase, por exemplo. Não acho necessário, só vai ter mais trabalho. É lógico, tem que tomar um cuidado na questão da montagem do vaso, na hora de fazer isso, para a questão de drenagem. Né? Mas pensou na hora de montar o vaso, já pensou em tudo isso? No início, esteticamente, não fica bonito, porque imagina eu pegar uma bacia desse tamanho, né? Negócio gigante. Um vaso gigantesco e um raminho no meio. Mas pensando já a longo prazo, porque você não tem que ficar reinvasando e compra vaso e troca vaso. O que você vai fazer com esse vaso depois? Né? Então, é ideal já usar um vaso que vai comportar ela pensando no tamanho que eu quero que ela fique. E, por exemplo, a jabuticabeira, demora muito para ela começar o crescimento? Demora muito para ela começar a crescer, aparecer os primeiros frutos? Hoje em dia a gente tem as espécies enxertadas, né, que elas produzem mais rápido. Então, em questão de 1, 2 anos, ela já está produzindo. Então, é super possível. E mesmo as outras frutíferas também. Então, a gente já domesticou essas plantas para que ela produza mais rápido. Notícia boa. E ainda falando de jabuticabeira, eu conversei com uma pessoa que aqui a gente sai perguntando para todo mundo, Lucas, você não repara, tá? E quanto mais dúvida, melhor. Eu conversei com uma pessoa que me falou que a jabuticabeira dela é antiga e já faz, acho, mais de 30 anos que ela tem essa jabuticabeira, mas parou de dar fruto. O que ela pode fazer? Assim, ela já está numa idade avançada, né? Eu vou ser honesto que eu não sei o tempo de produção de uma jabuticaba.
As produções comerciais, por exemplo, de laranja é fácil. A gente sabe que 15 anos é o limite dela, já tem que arrancar e colocar a nova. A jabuticaba não tem essa informação. Mas eu acredito que pela idade de 30 anos, ela já esteja cansada, né? Uma das possibilidades para ver se ela se recupera, é melhorar a irrigação. Jabuticaba é uma planta que gosta muito de água. Não é água em excesso, mas água com frequência. Qual a frequência indicada? Olha, mantendo o solo úmido, não encharcado, que são coisas diferentes, mantendo o solo úmido, ela vai gostar, né? Se possível, o ideal, né? Você poderia colocar uma mangueira no pé dela, né? Com um fiozinho de água, 24 horas por dia, 365 dias do ano, né? No colégio agrícola mesmo, a gente tinha algumas jabuticabas que a gente acabava fazendo isso e 2 produções por ano, dependendo, chegava até 3, né? Mas verificar aí também a possibilidade de você de fazer adubação, né, para ver se traz um resultado, fazer uma poda de limpeza. Tudo isso ajuda a gente dar um choque na planta para que ela tente produzir mais, volte a produzir mais. Se não tiver resultado, é bem provável que ela atingiu o ápice dela de produção e entrou num processo de descanso, né? Entendi. Todo mundo precisa descansar, né? Até a árvore. Sim. Ô, Lucas, e essa técnica de poda, de adubação, vale também para as árvores mais jovens que não estão dando frutos ou tem alguma técnica diferente? A poda ela é importante durante todo o desenvolvimento da planta. Existem podas diferentes, tem poda de formação, que é para dar e direcionar os galhos dela para que lado que eu quero, quantidade de galhos que eu quero, né? Tem a poda de limpeza, que é para tirar os galhos que já produziram, galhos velhos, galhos secos, doentes. Então, é a poda de limpeza ou manutenção, né? Então, são 2 das podas aí que a gente tem. Tem a poda que é para produção, que é aquela que a gente vai, principalmente uva, pêssego, que são plantas de clima mais frio e que a gente produz no Brasil. Então, eu acabo fazendo essa poda para dar um choque na planta e ela estimular a voltar à produção, tá? Então, é importante sim, né? A gente esteve conversando recentemente aí sobre isso. Por exemplo, o limão. É uma planta brasileira, não que ela seja brasileira, mas é uma planta adaptada ao nosso clima, né? Eu não preciso fazer poda? Preciso, né? Eu já cansei de ver pessoas que plantam o limoeiro ou a laranjeira em casa, não faz uma poda de formação, então ela cresce um espigão, né? Produzindo muito pouco. O ideal é que eu abra essa copa. Muitas vezes eu posso, inclusive, pegar alguns fios, algumas cordinhas, fazer a amarração, estaquear isso no chão, né? Fazer grampear essas cordas no chão, para forçar a abertura do galho e esperar ela amadurecer, crescer, engrossar esse galho para que ela fique com a copa aberta. Para quê? Eu tenho maior produção, eu tenho mais entrada de luz, diminui a presença de insetos, diminui a formação de fungos e eu aumento a produção dos frutos. Então, aumentando essa luminosidade dentro da copa. Certo. Ô, Lucas, você comentou, lógico, que galho doente, assim como qualquer outro problema, um fungo, uma praga na planta, a gente sabe que é prejudicial. Mas com relação a galho seco, que não está doente, mas ele só está ali sequinho, qual o dano que ele pode causar numa árvore, por exemplo? A presença dele evita o crescimento, o desenvolvimento? Qual a consequência dele estar lá? Na verdade, ele não vai causar nenhum prejuízo para a planta, porque assim, ele está seco, ele não está usando seiva, né? Então ele não está dando gasto energético para a planta, não está tendo inseto, não está tendo fogo, não tem nada, ele ali não vai interferir. A única coisa é que ele pode atrapalhar o desenvolvimento de outros galhos, né? Durante esse processo de crescimento, se o galho, a planta ela é inteligente, vamos, entre aspas, né? É assim, ela vai encontrar um obstáculo, ela desvia. Né? Então, assim, o galho está crescendo, bateu num muro, ele vai torcer, vai continuar seu crescimento. É a mesma coisa, tem um galho no meio do caminho, ela vai desviar desse galho. Então, o ideal é que a gente faça essa limpeza para que a planta cresça de forma sadia. Lucas, você falou da limpeza, mas falando aí dos principais erros que você aí no tempo aí de profissão e também de muita gente, Lucas, pelo amor de Deus, me ajuda, matei minha planta e tudo mais. Se você puder listar os erros mais comuns que as pessoas cometem, que você fala assim, olha, muita gente esquece de regar, muita gente deixa tempo demasiado no sol, enfim, os principais erros de uma maneira geral. Olha, eu poderia citar aqui uns 5, né?
A gente já falou de algum deles, por exemplo, o primeiro eu acho que é água, né? A questão de rega, frequência. As pessoas erram com muita frequência isso, né? Usando o dedômetro que a gente já comentou, é o melhor caminho para você resolver essa questão, tá? O segundo ponto, o segundo erro mais comum seria a adubação. As pessoas esquecem que planta come, né? Como eu brinco que assim, se já esquece de regar, imagine de adubar. Né? Coitadinha da planta. Passa fome. Né? Quando a planta está num jardim, plantada no chão, tranquilo, ela se vira, literalmente ela se vira, ela vai absorver o nutriente do solo. Né? O ideal é que eu faça a adubação de qualquer forma, né? Mas não é tão gritante assim a questão de falta de nutriente num jardim de chão. Né? Agora, em vaso, não tem como. Né? A frequência de aplicação, por exemplo, se é um fertilizante do tipo sais, granulado, eu vou aplicar cada 30, 45, 60 dias eu vou fazer uma aplicação. Se é uma adubação foliar, né, uma adubação líquida foliar, eu aplico a cada 15 dias. Então, eu preciso sim fazer essa adubação. A frequência vai ser determinada pelo tipo de fertilizante que eu vou utilizar, né, e as instruções que estão na embalagem. Gente, isso é muito importante. Eu pego muito no pé das pessoas, né? Olha, qual a frequência que eu aplico? Ok, eu vou te explicar, a frequência é essa, mas sempre tem que estar isso descrito no rótulo do produto. Né? Independente de quem produza, de quem fabrique, tem que ter isso no rótulo. É uma segurança do cliente, né? do usuário, né? Para que ele tenha o melhor uso daquele produto. Tá? Então, esse seria o segundo ponto. O outro, a gente tem a questão de luminosidade. De novo, planta de sol, meia sombra, sombra. E hoje existem até profissionais que trabalham com consultoria específica disso. Né? O sol pleno no jardim é bem diferente do sol pleno na minha sacada. Então, eu preciso ter essa percepção, esse entendimento. As pessoas, a gente tem uma visão, por exemplo, a questão de meia sombra e sombra é muito difícil a gente entender esse conceito. Né? Às vezes, geralmente, o que a maioria das pessoas entendem como sombra, a gente já fala que é escuridão para a planta. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos colocar aí que uma planta de sombra teria que ter uma densidade, né, uma luminosidade ali de mais ou menos 60%, quase 70% de luminosidade. Para os nossos olhos, isso seria uma meia sombra. Isso seria, dependendo da situação, eu acho que está até iluminado. Né? Então, a gente tem que prestar atenção, conhecer um pouquinho mais. Não é simples, né? Mas também não é impossível. A gente tem recursos para isso que eu posso usar. Tem aplicativos de celular que você pode baixar, que ele vai me dar a densidade luminosa daquele lugar, que vai me ajudar a identificar se é favorável ou não para a colocação de planta, seja de sombra, meia sombra ou de sol pleno. A outra falha bastante comum, né, que eu vejo são a questão a gente fala de planta longe dos olhos. O que é isso? A gente faz plantas pendentes, em cantos esquecidos, e se está esquecido, a planta vai morrer, né? Porque a gente vai esquecer de regar, vai esquecer de adubar, vai esquecer de luminosidade. A gente pensa muito na decoração, né? É legal você colocar a planta nesses lugares estratégicos, se for um evento, se for uma festa, mas você coloca ali e acabou a festa, tira. Porque você vai esquecer. Né? Então, eu vejo muita gente colocando, se fixando, a gente entra num outro problema, que é o que a gente fala de paisagismo de fotografia. Né? Então, são muito similares esses dois erros. Eu acho lindo um bambu moçô, que foi moda há uns 10 anos atrás, por causa de novela. Aquele bambu moçô na minha sala, maravilhoso, grande, retorcido. E o cliente vinha, pedia para colocar, eu quero, eu ponho. Eu falo, tudo bem. É uma planta de sol pleno. Essa planta vai morrer aí dentro. Não, mas eu quero porque na televisão coloca. Pois é, na televisão ele esquece que acabou de gravar, eu tiro o vaso, vai para o viveiro, vai tomar todos os cuidados que tem que ter com aquela planta. Na gravação do dia seguinte eu trago essa planta e coloco de volta. Né? A gente vê muito foto de aquelas plantas pendentes em cima de armário na cozinha, em cima da geladeira. Gente, em cima de armário na cozinha, normalmente, é mais do que sombra, é escuridão para a planta. Então vai definhar e vai acabar morrendo. É pedir para morrer, né? É pedir para matar a planta. Para matar, aliás. É pedir para matar a planta. É verdade. Então, são erros comuns, né? A gente vê aquela foto, a gente vê aquela novela, acha lindo, maravilhoso e eu quero igual.
Cabe aí ao profissional, quando você for comprar a planta, pedir informações para quem está te vendendo, para quem está te fornecendo aquela planta, para que você tenha certeza que o ambiente que você quer colocar é favorável para ela. Né? Não adianta eu querer colocar um negócio redondo, um negócio quadrado dentro de uma caixa redonda que não vai entrar. Né? E vice-versa. Eu tenho que colocar a planta no ambiente que é favorável para ela. Né? Eu vi um exemplo outro dia que achei sensacional. Né? Você não vai colocar, por exemplo, um cavalo dentro do apartamento, né? Mais um poodle, um chihuahua. Né? Proporcional, né? Exatamente. A mesma coisa com a planta. Eu tenho que colocar ela no ambiente que ela vai se desenvolver. Ô, Lucas, e com relação à compra da planta, o que a gente tem que se atentar? Eu já ouvi falar de que, assim, não basta só ter uma flor bonita. Você não tem que olhar o vaso da planta pela flor. Você tem que se atentar a outros detalhes. Quais outros detalhes são esses? Vou começar pela flor, que você acabou de falar. Eu posso escolher um vaso já florido se o meu objetivo principal na aquisição daquela planta for fazer uma decoração do ambiente para aquele momento. É um jantar, é um almoço, é uma festa. Então eu vou pegar o vaso já florido porque tem que chamar atenção, tem que destacar. Agora não, eu quero aquela planta para mim ou para presentear alguém. Eu, Lucas, sempre escolho a planta que tem mais botões. Por quê? Quando você der de presente para essa pessoa, ela vai durar por mais tempo, ou mesmo para mim, né? Essa planta vai durar mais tempo, eu vou ter flores por mais tempo, porque ela vai abrir devagar, vão abrindo esses botões, aumenta a vida das flores dessa planta. Então, a gente já tem aí 2 parâmetros para definir quanto de flor que eu vou comprar naquela planta. Certo, já fiz errado. Né? Orquídea, por exemplo, é uma planta que eu gosto muito. Né? Geralmente eu compro aquela que tem mais botões. Né? Eu não estou preocupado. É lógico, você tem uma flor aberta, é bacana para você ver como é que é aquela flor. Né? O colorido dela, o formato, se me agrada ou se não. E aí eu já vejo quantos botões tem naquela planta. Quanto mais botões, para mim, é melhor. Né? Porque dura mais tempo. Fica bonito mais tempo o ambiente. E você acompanha a abertura de botão. Eu gosto, né? Sou suspeito. Né? De você fazer esse acompanhamento. Tá? Aí a gente vai analisar outras questões. Né? É importante eu verificar o substrato daquele vaso quando eu estou pegando. Põe o dedo, cheira. Tá com um cheiro esquisito, um cheiro de podre, é bem provável que tem fungo naquele solo. Você vai ter dor de cabeça quando levar essa planta para casa. Tá? Outra questão, presença de insetos e pragas na folha. Pega a folhinha, gente, olha embaixo da folha. Tá? Olha embaixo da folha. Então, por exemplo, eu peguei um lírio. Né? Ele vem com as folhas abertas, com as flores já formadas, levanta a folha, olha embaixo. Pode ter pulgão, pode ter cochonilho, pode ter ácaro, né? Pode ter uma lagarta. Então, olhem a presença de pragas. Orquídeas, vê se tem lesminha, caramujo no vaso, no substrato, porque senão você vai ter dor de cabeça depois. Tá? Então, são algumas das dicas aí que a gente pode com relação a pragas. Verificar, tem mancha nas folhas, presença de fungo, então analisar bem antes de levar. Porque planta não tem garantia. Saiu da loja... Adeus. Adeus. Tá? Ô, Lucas, você tinha falado das podas, a gente falou da poda, das árvores, e eu fiquei pensando muito no bonsai. Que você falou do bonsai de abacateiro e levantou a minha curiosidade com relação ao tamanho dos frutos. O bonsai, ele tem um determinado tamanho, né? E aí 2 perguntas. Primeiro, para ele ficar, né, para limitar o tamanho dele, depende da poda. E segunda pergunta, qual o tamanho que esses frutos vão ficar? Eles ficam no tamanho normal, mesmo numa árvore menor? Sim, o tamanho do fruto não muda. Né? O que muda é a quantidade. Né? Por quê? Para produzir frutos, a planta precisa de energia. Então, se ela é uma planta menor, ela reserva menos energia, ela consegue absorver menos energia. Então, por exemplo, o abacateiro que a gente falou, né? Ele vai produzir 1, 2 frutos, para ser otimista, 3 frutos. Né? Talvez você fazer um bonsai de avocado, que é um tipo de abacate só que pequenininho, né? Seja melhor. Né? Mas mesmo o abacate manteiga, né? Aquele maior, vai produzir 1, 2 frutos por essa questão da limitação. Né? O tamanho do bonsai vai ser definido pelo que a pessoa quer. Tá? Lembrando que bonsai não é uma planta, bonsai é uma técnica. Tá? É uma técnica de cultivo. Então, por exemplo, eu quero um bonsai. Tudo bem, a gente se habituou a isso, mas o bonsai é uma técnica de cultivo de plantas, de miniaturização de plantas. Eu posso usar para
desde que ela tenha seja uma planta de caule lenhoso, né, formam caules grossos, eu consigo fazer um bonsai dela. Que interessante, gente. Aí... Tá? Então, sim, não vai mudar o tamanho do fruto. Questão 2 sua respondida, né? Agora, com relação ao tamanho, sim, é definido pela poda. Não só da parte aérea, mas também da raiz. Né? Eu preciso desenvasar essa planta. Geralmente, a gente faz isso uma vez por ano. Eu desenvaso a planta, faço poda da raiz, limpeza dessa raiz. Eu tiro as raízes mais velhas, dou lugar para as raízes mais novas. E aí eu faço o reenvase. Isso é importante para evitar enovelamento, né? Que a gente fala que a raiz crescer e saturar o vaso. Então, por isso que a gente faz essa poda e para garantir essa renovação. Tá? Então, tem poda da parte aérea e também a poda da raiz. E no bonsai, embora ela tenha muitas vezes um aspecto natural, ela é conduzida para isso. Então, tem vários tipos de bonsai, de crescimento dela. Tem cascata, que a gente coloca na beirada de uma bancada e os ramos crescem para baixo. Eu tenho aquelas para fazer ela crescer tortinha, crescer de lado. Então, são estilos de bonsai, né? Agora não vai me vir a cabeça, porque faz só uns 15 anos que eu estudei bonsai, né? E nunca mais mexi. Né? Acho muito legal, é realmente relaxante trabalhar com bonsai. Né? Mas é uma técnica que exige um certo estudo e preparo para a gente fazer, para não matar a planta e fazer de forma correta. E falando em preparo, Lucas, e mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar da queridinha do momento, que é a rosa do deserto, que todo mundo ama, que é uma planta linda. E fala pra gente um pouquinho das características dessa planta, da onde que ela vem, se ela gosta de muita água, pouca água. Vamos lá. A rosa do deserto é uma planta que entrou na moda, no gosto das pessoas, dos últimos, vamos colocar aí, 6, 7 anos aproximadamente. E ela é uma planta originária da África do Sul, tá? De clima árido, o próprio nome já diz, né? Rosa do deserto. Mas ela é uma árvore. É uma árvore? É uma árvore. Ela pode atingir aí 4 metros de altura, 1,5 metro de diâmetro, né? É uma planta, é uma árvore gigantesca, muito bonita na natureza. Bom, se no vaso imagina na natureza, né? E ela fica bem grande. Ela tem como característica a capacidade de armazenar água, por isso que ela tem uma base do caule, a gente chama de caudex, né? Uma base bem larga para quê? Para reserva para garantir a reserva de água, já que a frequência de chuvas no ambiente que ela vive é muito baixo. Com relação a ela gostar de água, a pessoa fala, ela não gosta de água, eu não posso colocar água demais. Não é bem assim. Ela adora água. O problema é o substrato. Eu preciso de um substrato bem drenado, né, que me garanta a boa infiltração da água nesse solo. O ideal, pensando em vaso, é que quando eu regar esse vaso, que leve no máximo 2 segundos para a água entrar no solo e não ficar nada em cima. Tá? Então, eu preciso de um solo bem drenado para isso, que é o que acontece na natureza. Né? E como ela tem uma grande capacidade de armazenamento de água, por isso é que ela acaba morrendo pelo excesso. Porque se eu ponho muita água, ela vai absorvendo isso, vai saturando ela e favorece o desenvolvimento de fungos depois. O principal sintoma de excesso de água é que o caudex fica todinho mole. Tá? Com relação à temperatura, ela gosta de uma temperatura superior a 14 graus. Tá? E ela precisa de no mínimo 6 horas de sol. Então, são as principais características que a gente pode falar. Com respeito do aroma da flor, é muito sutil, ela não tem um cheiro que espalhe muito. Para mim, ela lembra um cheiro mais adocicado. Né? Mas também não é algo que, vamos falar assim, que toma o ambiente. Tipo dama da noite, por exemplo. Não chega nem perto. Nem perto. Né? Mas posso usar uma até mais sutil. Você pega, por exemplo, a orquídea chocolate, né? Ela até chega a recender um pouco no ambiente, mas é muito sutil. O da rosa do deserto é mais sutil ainda. Então, você tem que pegar e cheirar a flor mesmo para perceber o aroma dela. Ô, Lucas, e qual que é o tipo de substrato ideal para a rosa do deserto? Que você falou que tem que ter absorção de água bem rápida. E qual que é o indicado nesse caso? Então, hoje a gente já encontra substratos prontos no mercado, né? Como eu falei, depois que entrou na moda, a busca, lógico, a parte comercial, correu atrás disso, né? Viu que era um grande filão do mercado,
Então, surgiram fertilizantes, substratos específicos para isso. Para quem tem pouca prática e pouco tempo, eu sugiro comprar o substrato pronto. Tá? Tem N marcas aí, pesquisar produtos de qualidade, porque também infelizmente, tem muito produto tranqueira, né, que a gente fala por aí, mas procurar um substrato de qualidade para isso. Tá? Agora, se a pessoa quiser arriscar, brincar nesse universo, porque eu aprendi com uma colega de trabalho que a gente tem que ter uma leveza na jardinagem, né? A gente não pode se cobrar demais. Por quê? Eu estou em processo de aprendizado, né? Lógico, eu não vou ficar matando planta à torta direita, mas é um processo de aprendizado. Então, assim, a gente não pode desistir na primeira tentativa, né? A gente aprende junto com a planta e aí sim a gente desenvolve o nosso conhecimento, a nossa técnica. E não foi diferente comigo, né? Eu até comentei, quando a gente foi falar de Rosa do Deserto, existem poucas literaturas hoje em português. A maior parte que eu conheço é em espanhol, né? Ou em inglês. Mas pensando em substrato, eu posso fazer dividido em 5 partes, né? Eu coloco uma parte de carvão vegetal moído, 2 partes de humus de minhoca com terra vegetal e 2 partes de areia grossa. É a areia grossa que vai me garantir uma boa drenagem, tá? Então, o carvão é interessante porque ele também ajuda na drenagem, mas ele também é um bactericida e fungicida natural, pensando em substrato. Tá. Lucas, você me deixou com a consciência mais tranquila, porque eu sou assassina de plantinhas. Menino, que loucura. Você não é assassina, não. Não. Eu também tenho dificuldade com algumas plantas, por todo o tempo, mesmo tendo todo o tempo, estudo, né? O universo de plantas é muito grande. Eu brinco assim, eu sou péssimo com arruda e com alecrim. Eu já desisti de plantar, na verdade não desisti. Vira e mexe, eu vou lá e tento de novo, mas não vai. Mas eu continuo tentando. Em compensação, outras plantas eu me dou muito bem, né? Eu gosto muito, eu tenho uma dipladênia, já tive muita orquídea samambaia, né? Mas nas minhas andanças aí, para cima e para baixo, acaba ficando muito difícil cuidar das plantas. Então, entre ficar vendo elas morrerem, eu preferi dar uma parada no cultivo. Quem sabe, a hora que tiver mais tempo, a gente volta a cultivar. E a rosa do deserto, por ela gosta de água, mas a frequência da rega dela ser um pouco menor, ela é indicada para um botânico viajante como você ou não? Sim, eu consigo. Eu tenho 2 em casa, né? Recentemente até fiz umas postagens das flores dela, né? Deram 7 flores esse ano, né? É possível. Primeiro, ela fica eu deixo a minha no sol direto e todo final de semana eu rego. Então, assim, ela suporta bem. Eu faço uma boa. Não é a frequência ideal, mas por ser uma planta de região desértica, ela aceita essa frequência mais espaçada. Então, sim, 7 dias, 10 dias está tranquilo para ela, né? Então, é sossegado fazer o cultivo dela sem problema nenhum. A planta bem resolvida, né? Bem resolvida. Tem até algumas espécies de orquídeas, né? Embora o nosso foco seja rosa do deserto, tem uma que é o epidendro, que ela cresce muito em ambiente rochoso. Eu tenho uma que ela está quase 15 anos e ela vai sozinha, literalmente. Nossa, é muita independência, né? Total. Que coisa. Ô Lucas, e você falou que a rosa do deserto é uma árvore, eu fiquei muito impressionada, achei muito legal a informação. E com relação às florações por ano, né? Você falou que deram 7 flores, mas com relação aos períodos de floração, acontecem quantas vezes por ano e uma média de quantas flores? Lógico que não tem fórmula secreta, não tem uma coisa, é isso aqui, pronto, mas uma média. Olha, normalmente ela dá uma florada por ano, tá? E a quantidade vai depender de flores, vai depender do tamanho da planta. A minha planta é pequena, mas eu já vi plantas aí com até 70 centímetros de altura num vaso, né? O que vai definir o crescimento dela é o vaso que eu estou usando. Quanto maior a bacia, mais ela cresce, né? Se eu manter ela numa bacia pequena, ela vai continuar pequena. Então, é isso que vai definir a quantidade de flores também. Então, e o período? Geralmente pós inverno, né? A minha começou a produzir finalzinho de agosto, começo de setembro, tá? Mas o ápice dela foi final de setembro. Ela já passou a florada dela, essa primeira floração, deve vir mais algumas aí, mas geralmente é primavera, verão que tem a produção. Se ela tiver em condições favoráveis, ela produz aí durante todo esse período, né?
Como a minha vive em situação de estresse, entre aspas, né? Não é a melhor condição, eu acredito que ela vai dar mais espaçada essas florações. Mas ela pode produzir aí, ao longo de toda a primavera, produzir floração. E existe algum segredo para florescer mais rápido? Ou não, é a época dela, acabou. E se houver, quais os truques? Eu consigo fazer, algumas plantas eu consigo fazer de forma artificial, né? Eu mudo as condições do ambiente para estimular ela a produzir flor fora de época. Só que isso tem um custo, né? Então, eu acho que não vale a pena, né? Manter a condição natural é a melhor opção. Pensando em rosa do deserto, se eu quiser ter uma melhor floração, eu vou investir em adubação, né? Principalmente adubação rica em fósforo e potássio, que é o que vai me garantir uma melhor... o fósforo vai garantir um melhor enraizamento, mas tem um papel bastante interessante na floração. E o potássio é aí o nutriente também que vai trabalhar muito na floração. Então, fornecendo isso para a planta, eu tenho uma floração mais intensa, flores mais bonitas, com colorido mais intenso, né? Então, a forma que a gente pode encontrar para ter um melhor resultado é através da adubação. Uhum. E é recomendado replantar, fazer o reinvase regularmente ou não? Eu plantei ali naquele vaso e ela deve ficar ali para sempre? Olha, a literatura ou os maiores especialistas aí indicam aí um reinvase de pelo menos uma vez ao ano, né? Para a gente subir o caudex, que é aquela parte gordinha dela, né? A base do caule. Algumas ficam com uma base muito linda, bem rústica, um negócio... Eu vou falar deformado, porque é mais fácil a gente entender, mas é um negócio todo retorcido, fica muito bacana, muito bonito, né? Então, uma vez por ano, a gente vai subindo esse caudex, né? Mas exige técnica, cuidado, para a gente não expor demais, não cortar a raiz demais. A gente vai fazendo gradativamente. A minha está chegando na época de fazer o reinvase dela, na verdade, já passou. Eu devia ter feito isso antes da primavera. Finalzinho de agosto, fazer, e eu não fiz, né? Mas eu fiz nela no ano passado e vou fazer esse ano ainda mesmo tendo passado a época. O ideal é fazer antes da floração, tá? Para evitar que ela aborte, que ela passe por um estresse e ela não produza a floração. Ô Lucas, e sempre que eu for fazer o reinvase, eu tenho que priorizar um vaso maior ou não necessariamente? Eu posso simplesmente só mudar a planta de lugar, de vaso, devido à importância para o desenvolvimento dela? Ou sim, eu tenho sempre que fazer o reinvase com recipientes maiores? Depende do que você quer. Né? Se eu quiser manter a minha rosa daquele tamanho que ela tem hoje, eu vou utilizar sempre a mesma bacia. Agora, eu quero fazer ela ficar maior. Que infelizmente eu não posso mostrar fotos, né? Mas eu tive no Maranhão, num garden, que eu fiquei maravilhado. Tinha vasos lá de R$2.000 de rosa do deserto. Nossa. Mas com ela, com quase 70 centímetros de altura e com um caudex desse tamanho, todo retorcido, lindo, lindo, lindo. Parecia uma árvore, era um bonsai, né? Maravilhoso. Então, assim, se eu quero que ela fique maior, eu vou aumentando o vaso. No caso da rosa do deserto, assim como a manipulação de bonsais, né? É uma adaptação da técnica de bonsai, né? O ideal é que eu não tenha muito espaço para ela. Então, assim, eu quero que ela cresça mais. Então, eu vou pegar um vaso com uns 4 dedos para cada lado, maior do que era o anterior. E assim eu vou fazendo, até o tamanho que eu quero que ela chegue. Tá? Então, assim, eu só troco o vaso, o tamanho do vaso, se eu quiser que ela cresça. Se não, eu mantenho o mesmo vaso. E ela é tóxica, Lucas, para caso um pet ou uma criança ingira essa flor, faz mal? Sim, a rosa do deserto ela é tóxica, né? A seiva dela é tóxica. Inclusive, na África do Sul, os nativos faziam o cozimento dela para extrair essa toxicidade, esse veneno, vamos falar assim, essa seiva, e utilizavam para caçar animais de grande porte, né?
pegava essa seiva, colocava na ponta das flechas, de setas, de lanças, e utilizava para caça de animais de grande porte. Nossa, ela é capaz de derrubar um animal de grande porte. De grande porte. Quando a gente fala de África, eu tô falando de búfalo, eu tô falando de elefante. A primeira coisa que veio na cabeça foi o elefante. Ela consegue derrubar um elefante, então. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? É lógico que nesse caso, eu acabei de falar, ela passa por um cozimento. Se eu pegar só a seiva dela, ela pode causar insuficiência respiratória e pode evoluir muito rápido, levando o animal ou a pessoa a óbito. Nossa. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a planta, sim. Nos primeiros, percebeu que o animal comeu, viu, lava a boca do animal, ou da criança, ou da pessoa, né? E vai para o médico, para o veterinário, levando a planta de preferência para o médico saber do que se trata e encontrar a melhor coisa para tratar, né? Então, essa é a melhor solução que você pode ter. O pessoal tem mania de fazer soluções caseiras, leva para o veterinário, vai para o médico, ele vai dar a melhor solução para isso. Ô, Lucas, e falando aí de coisa boa no caso, quais as cores que a gente pode encontrar da rosa do deserto? E é possível por meio... Aí a gente já está falando de técnica mais avançada, mas por meio de cruzamento é capaz de gerarem outras cores... Qual que é a infinidade aí de paletas, vamos dizer, de cores da rosa do deserto? Olha, eu não vou nem me meter a besta de falar a quantidade de cores que você vai encontrar. São infinitas. Mas eu posso dizer para você que é um número bem grande, né? Tem uma grande produtora no Brasil, né? Eu acompanho o trabalho dela e, olha, ela tem aí aproximadamente 200 variedades, se não tiver mais do que isso na sua coleção. Né? E assim, gente, cores fantásticas. Você tem flor dobrada, né? Você tem a convencional, você tem cores amarelo, rosa com branco. Você tem uma bonita que ela desenvolveu recentemente. Ela é um vinho bem escuro, né? Um vinho bem forte, com faixas, né? No sentido longitudinal da pétala, mais claros. Então, meio que um rajado, né? E, olha, gente, a gente podia... É muita variedade. Não vou nem falar para você, mas só que eu disse 200 variedades de rosa. Então, só aí deve ser umas 200 cores diferentes, né? Tons, rajado, pintalgado, enfim. É muita coisa. Haja cor, hein? Haja cor. Ô, Lucas, e voltando um pouquinho sobre o assunto de fertilizante... que as perguntas vêm na cabeça, eu não posso deixar de citá-las. Por que o uso de fertilizante é recomendado em determinados períodos do dia? Por exemplo, eu vejo em alguns que não é recomendado em períodos chuvosos, nem com muita... Enfim, principalmente períodos chuvosos. O que isso pode acarretar, né? Assim, eu sei que tem reação química, mas o que isso pode acarretar, né? E quais outras condições que o fertilizante não deve ser aplicado, principalmente nos primeiros horários do dia, mais frescos, né? O porquê? Vamos lá. Os melhores horários para aplicação de fertilizante, na verdade, é assim, qualquer coisa que eu vou aplicar em planta. Os melhores horários é no período da manhã, no fim do dia. Por quê? Pensando em fertilizante, quando eu falo de fertilizante foliar, obviamente via folha, nesses períodos que eu acabei de falar, os estômatos, que como se fossem poros, né, furinhos que tem na folha, que a gente não vê, né, estão abertos para fazer troca gasosa, né, quando a planta faz a questão de respiração, transpiração, vapor de água, tudo isso aí está aberto. Então, se está aberto e está saindo, também entra. Então, eu consigo fazer com que a água com o fertilizante entre e a planta tenha uma melhor absorção, um melhor resultado. Tá? Por isso que eu faço nesses horários. Se eu aplicar no horário quente, a planta vai fechar o estômago para diminuir a perda por evaporação. Eu não vou ter o mesmo resultado de absorção. Um ou outro vai estar aberto, ela vai absorver, mas de uma forma geral eu não vou ter o mesmo resultado. Além disso, eu tenho perda de água por evaporação. E essa perda, a gente não percebe, mas pode chegar de 15% a 20% de perda de água. Né? Na hora de fazer uma irrigação, fazer adubação, eu posso estar perdendo isso aí. Tá? Quando eu falo de aplicação de fertilizantes sólidos, eu também aplico nos horários mais frescos do dia. Por quê? Porque eu vou ter que regar logo após a aplicação. Né? Eu faço a aplicação do fertilizante no solo e já faço a rega para dissolver e ele entrar no solo. Por quê?
Se o solo estiver seco, a planta não consegue fazer a absorção do nutriente. Eu preciso solubilizar esse fertilizante no solo, né, desmanchar ele, para que a planta consiga fazer a absorção desse mineral. Então, eu faço a aplicação e rego. Mesmo motivo, se eu aplicar no sol quente, eu vou ter perda por evaporação. Tá? E a planta sente. O pessoal fala que cozinha a planta, né? É um termo que a gente usa bem popular. O que é esse cozimento? Né? Não chega a cozinhar, mas ela sente, porque devido ao estômago estar fechado, quando eu faço a aplicação, aquela água quente, solo quente, ela dá uma murchada, né? Porque forma-se um vapor, a gente não vê, mas forma-se ele vapor, aquilo esquenta demais a planta e ela dá uma sentida. Não que cozinhe ela literalmente. Tá, gente? Ô, Lucas, a gente falou aí dos principais erros, dos principais cuidados, mas falando aí de salvação, né? Por exemplo, eu tô há alguns dias sem regar a minha planta, eu percebi que ela tá murcha, e aí tem salvação, não tem? Alguns cuidados, alguns primeiros socorros em casos que dê para salvar essas plantas. Você pode citar alguns exemplos? Bom, no caso do murchamento, se a planta não atingir o que a gente chama de PMP, né, termo técnico, que é que é o PMP? É ponto de murcha permanente. Né? Se a planta atingir esse ponto, não obrigatoriamente eu perdi ela, mas eu não consigo mais com que ela perca aquela característica de murcha. Né? Ela vai ficar com a folha enrugada, vai ficar feia. Né? Mas eu não perdi ela obrigatoriamente. Tá? Se eu conseguir fazer a rega dentro desse período, antes dela atingir esse ponto, ela se recupera normalmente. As folhas voltam, elas levantam, abrem as folhas, perde aquela característica enrugada, então é possível sim. Tá? Isso varia de planta para planta. Né? Lucas, não tem como eu definir planta X, planta Y. Vai depender de planta para planta. Entendi. Tá? E tem algum conselho aí que você dá para os jardineiros de primeira viagem, né, em termos de não fiquem preocupados, porque eu já estava com peso na consciência gigante por conta das minhas plantinhas, que eu falo, gente, já é a 5ª planta que eu mato esse mês. Enfim, se você puder dar um recado aqui para o pessoal, para se acalmar, acalma o coração que dá tudo certo, a gente vai aprendendo, né? Mas se você puder dar um recado aqui para o pessoal, o que você tem para dizer para todo mundo aí que quer, né, que tem a vontade de ter um jardim, né, mas fica com esse receio, ou então já perdeu alguma plantinha do coração aí? Pode começar pensando em plantas com maior resistência, né, para a gente começar, e aí a gente vai evoluindo, fazendo perguntas, quando for comprar a planta, fazer perguntas sobre aquela planta, as melhores características ambientais para fazer o cultivo dela, porque é assim que a gente começa, com informação, né? Com relação às ferramentas, é importante, muito importante, sempre limpar as ferramentas, principalmente tesouras. Quando eu vou mudar de uma planta para outra, eu fazer a limpeza delas, porque senão eu posso levar doença de uma planta para outra. Então, isso é interessante. Né? E observar, gente. O segredo da jardinagem é observação. Então, a planta fala com você e você começa a entender o que ela quer dizer. Como eu falei, ver tamanho de folha, já me disse se ela gosta de sol, de sombra, de pouca água, muita água. Né? O dedinho é a sua ferramenta bastante importante aí para a questão de rega. Né? E não esquecer da adubação, que normalmente a gente esquece. Então, esses eu acho que são os principais pontos que a gente pode chamar atenção com relação a quem está começando com a jardinagem. Leveza e observação. Tá? E é tentativa e erro, gente. É assim que a gente vai. Não desistam, porque o universo verde é muito bom. Tira o peso da consciência, tá, gente? Fiquem tranquilos que no final dá tudo certo. Lucas, e falando um pouquinho de orquídeas. Tem espécies de orquídeas para o ano inteiro ou elas florescem numa determinada época do ano? Não, a gente tem orquídeas para o ano inteiro, né? E aí varia de espécie para espécie. A gente tem vários gêneros, várias espécies, né? Agora, no meio do ano, a questão ali de julho, agosto, por exemplo, as oncidiums floriram bastante, né? Chuva de ouro, a twinkle, a cherry baby, que é uma oncidium, que é a chocolate, né? São algumas aí a pipoca, né? São algumas das orquídeas que floresceram aí no meio do ano, né? Para agosto já,
tivemos várias, Cymbidium, que floriram nessa época. Agora, mais para o fim do ano, a gente começa as catleias, começa as dendróbiums. Então, a gente tem orquídea para o ano inteiro. Inclusive para o inverno, onde há aquele momento de hibernação, Lucas? Sim, como eu falei, as oncídiums floriram agora em julho, né? As 3 que me vêm à cabeça foram a chuva de ouro, as 4, né? A chuva de ouro, a chocolate, a twinkle e a pipoca, né? São algumas que floriram, a popcorn, né? Que chique. Que vieram agora, que floriram, né? Então tem sim. É lógico, se tem um inverno mais rígido, ela vai entrar numa dormência que não vai florescer, tá? E como que funciona esse processo? Eu sei que a gente já está na primavera, quase verãozão aí, mas como é que funciona esse processo de hibernação no inverno? O que acontece com a planta? Ela deixa de gastar energia? Explica pra gente melhor sobre isso. Normalmente, a planta entra em dormência porque vai diminuir a densidade luminosa, né? Então, ela vai diminuir o processo fotossintético, a produção de energia para ela. Né? Então, para economizar energia, economizar nutrientes, ela diminui o seu metabolismo para garantir que na primavera ela consiga voltar bem. Então, é um mecanismo de sobrevivência que a planta tem. Quem faz isso normalmente são plantas de inverno, tá? Vou corrigir. Plantas de clima frio, tá? Como eu falo, planta de inverno. Não, clima frio, porque na Europa a gente tem as 4 estações do ano, só que uma temperatura muito mais amena do que no Brasil. Então, as plantas, normalmente, do hemisfério norte, têm esse processo de dormência. Não que não existam plantas no hemisfério sul que não tenham, mas normalmente são plantas do hemisfério norte. E a gente consegue perceber essas características? Por exemplo, uma flor, né, obviamente não vai florescer, então a gente vai ver só a presença de folhas, por exemplo. Tem alguma característica visível que a gente percebe? A plantinha ali tá descansando, tá relax. Depende, né? Tem algumas plantas que, por exemplo, o gládio, né? É uma planta que perde todas as suas folhas, fica só a batata. Você acha que ela morreu. Quando passa o inverno, ela rebrota, tá? Você tem alguns tipos de lírio que tem a mesma característica. A rosa do deserto perde folhas, né? Então, a gente tem algumas árvores também, que a gente chama de árvores caducifólias, né? Perdem as suas folhas no inverno e no outono. No Brasil, a gente tem várias espécies que são caducifólias, né? Que perdem essas folhas. Então, são algumas das características, mas não obrigatoriamente a planta que entra em dormência acontece isso. Por exemplo, algumas orquídeas entram em dormência, né? Na verdade, ela está fora do seu período produtivo e não acontece isso. Ela continua com as suas folhas lá, normal. Tá? Mas você percebe que ela está mais quietinha. Não forma folha nova, né? A raiz não cresce. Então, ela realmente para o seu metabolismo. E é muita coisa para a gente conversar, né? É um assunto muito, muito amplo. A gente poderia ficar aqui falando só de rosa do deserto, só de orquídea, só de árvore. Realmente foi uma troca de experiência e de conhecimento. Experiência não, porque eu não tenho, tá? Uma troca de conhecimento muito, muito bacana. E foi muito, muito legal, muito produtivo. E eu espero aí que você participe de novos podcasts, tá? O convite já está aberto. E é isso. Se você puder aí mandar o recadinho final para a galera, que a gente já vai fechar. O convite já está aceito, né? O próximo que tiver aí a gente participa. E realmente o universo verde é muito grande, a gente pode falar de um monte de coisa. Até mesmo que a gente conversou hoje, a gente pode aprofundar, né? Em cada um dos assuntos, tipos de vaso, montagem de jardim, orquídeas, bromélias, samambaias, enfim. Né? Espero que o que a gente trocou de informação aqui seja útil para o pessoal e espero vocês aí no nosso próximo encontro, se tudo der certo. Obrigada, Lucas. Vai dar sim, já deu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.